E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual do Dia. Espero que sejam todos bem, a missão de vocês, na, nessa, nesse primeiro dia, né, nessa jornada aí que se inicia, nesse dia que se inicia. Espero que vocês estejam todos na santa paz, buscando sempre o Senhor e dando suas primícias acima de tudo, porque Ele é bom, Deus é bom e sempre nos ouve, e eterna é a sua misericórdia. Tá bom? Vamos iniciar a nossa live, nossa transmissão, diante da palavra do Senhor, anunciar aquilo ao qual Ele nos pede, aquilo ao qual Ele nos ensina, nos dá, tá certo? Hoje nosso alimento será retirado da página, ou melhor, do livro da Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos lá, vamos direto ao nosso ponto. Estava aqui passando aqui, mas estava enviando alguns convites, convidando o pessoal, compartilhando a nossa live aqui para os amigos. Sejam bem-vindos. Hoje, o que é que o Criador nos ensina? É Hebreus 4, capítulo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram. Uau! E até onde as juntas e as medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu e descoberto aos olhos dele. E a ele devemos prestar contas. E a ele devemos prestar contas. Olha só o que o Criador nos ensina aqui nessa carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Como assim? O que é que o Criador nos ensina nessa palavra? A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Vamos por parte, né? Vamos devagar. A palavra de Deus, o que está sendo dito aqui, tudo que está aqui escrito, por exemplo, o que é que o Criador nos ensina com essa leitura? Tudo que é dito pelo Deus, tudo que está escrito na sua palavra, tudo que está escrito nesse livrão aqui, ó, nesse compilado de livros, nessa biblioteca, tem muito poder de penetrar aquele que ouve e aquele que lê. Se você tem algum problema na sua vida, qualquer coisa da tua área, nas áreas emocional, financeira, espiritual, qualquer coisa, saúde, ela só vai ter uma grande eficácia, ou ela vai ter uma cura, ou tudo só vai ter um sentido, tudo vai ter um sentido se a palavra do Senhor tiver como ela for dita, for trabalhada em cima dessas dificuldades. Por quê? Como assim, Shine? Como é que um problema, a palavra do Senhor vai trabalhar em cima disso? Quando se lê a palavra, quando se tem conhecimento da palavra do Senhor, ela é tão profunda que até o problema em si se torna algo proveitoso. E a palavra de Deus tem esse poder de separar, como ele diz aqui, ela é penetrante. Ela entra no nosso espírito, ela entra na nossa alma ao ponto de, como diz aqui, ela penetra ao ponto onde a alma e o espírito se encontram. Alma e espírito, sim, alma e espírito. Quando começamos a ver as coisas de um mundo não apenas material, mas de um mundo em uma esfera almática, uma esfera espiritual. Todo ser humano ele é composto por três partes, né? Nós temos o nosso corpo, alma e espírito. Alma e espírito, corpo, alma e espírito, sim, sim.
Corpo e alma e espírito. O nosso corpo, vamos pegar uma analogia de um carro. Carro, condutor e estrada. O carro, nosso corpo, o condutor, quem está dirigindo esse carro, a própria alma, e a estrada, o espírito. O nosso espírito é o que está ligado ao Pai. Esse espírito estando ligado ao Pai, ela precisa de alguém que nos conduza a essa estrada, a esse espírito, que é a nossa alma, que está dentro do nosso corpo. São seres separados? Totalmente separados? Não. A alma está dentro do meu corpo. Entendeu? A mesma coisa no meu corpo. Minha alma está ligada ao espírito, que se conecta ao Pai. Quando a palavra do Pai, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela faz penetrar nesse corpo, chega na minha alma e até na junção, na junção entre alma e espírito. Quando se lê a palavra, por mais que você não entenda no começo, por isso que eu digo, cara, porque vocês querem aprender, querem saber quem é Deus, busca a palavra, vai buscando, porque ela com o tempo, ela não tem, ela é impossível não entrar na tua alma e penetrar ao ponto de chegar a essa junção entre alma e espírito. Ela nos conecta a Deus. É esse ponto. Então não existe nenhum problema no mundo carnal que não possa ser solucionado ou visto como algo proveitoso, vamos dizer assim, proveitoso diante de Deus, através da palavra. Quando se conhece a palavra, ela é tão poderosa que nos transmite a essa junção, alma e espírito, quem conduz o corpo e quem nos leva ao Senhor. Então tudo se torna algo proveitoso, não existem problemas, existem coisas a serem, existem desafios, ou então melhor, existem provações que nos permitem ser criaturas melhores para se apresentar diante do Senhor. O inimigo, o Ra-Satã, vamos dizer assim, eu não gosto de dar muito crédito ao nome dele, chama de inimigo. O inimigo, ele nos provoca com a tática da mentira. Ele, como não tem corpo, alguns podem se materializar, outros não. Ele começa a colocar coisas nos nossos ouvidos e começa a colocar dificuldades em algumas coisas, com permissão do Pai, vale lembrar. Tudo tem a permissão do Senhor. Mas, poxa, Deus faz isso? Faz, Ele permite. Assim como Ele fez com Jó. Ele permitiu Jó passar por uma aflição. Jó era um homem justo, mas Ele permitiu. Ele permitiu os discípulos, todos aqueles profetas, passarem por aflições também, para provar, não para o Criador, mas provar para eles mesmos que eles eram capazes de superar isso e se evoluírem, vamos dizer assim, eles crescerem diante do Senhor. E quando aqui a palavra fala, a palavra de Deus é viva, é eficaz, viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto entre a alma e o espírito, onde a alma e o espírito se encontram, ou seja, ela vai em um ponto que nada, nenhuma outra leitura de um outro livro pode chegar, porque ela cura essa ferida que existe nessa lacuna, ou ela junta de vez. Ela vai naquele ponto, porque o que acontece? O ser humano em si, ele tende a ser um carro desgovernado, quando não tem a sua identidade realmente ativada, quando a pessoa não sabe quem realmente é, quando ela não consegue se enxergar nesse mundo almático. Ela tem a sua vida como se fosse um carro desgovernado. Vocês já escutaram essa palavra? Ah, o carro está desgovernado. Ou seja, o que é um carro desgovernado quando está descendo a ladeira? Não tem quem pilote. Ou a pessoa está tentando pilotar, mas o carro está indo por conta própria. As pessoas, 98% das pessoas são assim. 98% da população mundial é desse jeito. Não tem autocontrole. E o autocontrole existe em cima da sua alma, governando o seu corpo. Não existe outra maneira. Ah, mas e o cara que não acredita em Deus? Ele está sendo governado por alguém. Ninguém fica governado por nada. O mundo almático, o mundo espiritual, governa esse mundo material.
Existe um dito que se fala o seguinte: o espírito precede a matéria. Ou seja, tudo acontece duas vezes nesse mundo. E isso a física quântica ensina. Não é apenas fé, a física quântica ensina isso. Tudo, o espírito precede a matéria. Tudo primeiro se materializa em forma de pensamento, ou no mundo almático, né, para algumas pessoas, vão ficar mais fácil, mas em forma de pensamento, né, no seu subconsciente, onde a alma trabalha, né, para depois se manifestar no mundo físico. A palavra de Deus ela consegue ir logo a esse ponto. Ah, mas só se eu tiver minha alma e meu corpo trabalhando junto, tá tudo ok? Não, precisa exatamente desse link alma-espírito. O espírito é pronto. O espírito está pronto. A alma precisa ter essa permissão e essa força de governar esse corpo, esse carro, porque senão se torna um carro ou um corpo desgovernado. Fica um pouco complicado quando não se lê a palavra. Logo quando eu comecei a entender isso, eu ficava pensando, poxa, refletindo, caramba, como é que pode isso? Ia ler a Bíblia, ia ler outros artigos, outros livros, até que o entendimento chega. E como eu estou tentando explicar aqui para vocês, sobre o carro, o condutor e a estrada, eu vi que a maneira mais fácil de tentar entender isso aí. E as coisas começam a se encaixar melhor. Por isso que fica aquela questão. Tem problema? É porque você está apegado ainda, ou apegada à coisa material. Quando você larga a coisa material e se enxerga em um espectro superior, o espectro almático, ou o espectro espiritual, você consegue enxergar, você não é mais um tabuleiro, nem muito menos um jogador de dama ali, ou de xadrez, você se vê como alguém que está vendo os dois jogadores. Vê todo o tabuleiro dos dois jogadores, você começa a ver o jogo por fora. E você começa a enxergar o movimento de tudo aquilo. E você quando sai você sai do espectro de jogador ou de peça de tabuleiro, né? Que é pior ainda, você ser uma peça, apenas ser um manipulado, ou uma pessoa manipulada pelas situações, pelas emoções, mas quando você, não, agora é eu que jogo o meu jogo, você ainda é pequeno, você tem que se colocar acima. Então quando você se coloca acima, você consegue enxergar todas as dificuldades, todos os obstáculos que estão sendo colocados na nossa vida, você consegue observar de uma maneira diferente. Então você não consegue mais ficar preso a esse mundo material. Você desapega dele. Esse é o tal do desapego. E como é que eu vou conseguir viver esse mundo então? Se eu preciso das minhas coisas? Conversando com Deus. Porque você não está mais apegado a Ele. Você vê o problema e conversa com Deus. E aí, Senhor? Olha lá como é que estão as coisas. É assim que eu estou precisando. O Senhor sabe que eu preciso. O Criador, antes do pedir, já sabia. É dessa maneira. Continuando, só para ter um melhor entendimento dessa palavra. Onde o ponto da alma e o espírito se encontram. E até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos. Lembrou do pensamento que eu falei? Onde o mundo espiritual trabalha, o mundo almático trabalha nos pensamentos. Quando se pensa, proclama, se materializa. O pensamento mais íntimo. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Não existe criatura que se esconda de Deus. Porque Deus está no mundo espiritual vendo o jogo todo. E quando ele quer meter a mão no jogo, ele fez, afasta para cá o jogador para lá, eu vou mexer nas pedras, esse tabuleiro. Ele mexe, ele intervém. Tantas coisas aqui, tantas histórias aqui que mostram que ele intervém. Agora ele vai intervir quando? Quando o povo se dobra a ele e clama a ele. E obedece a ele. Mas o corpo vai obedecer? Não. A alma tem que dominar o corpo para poder se voltar ao Criador e dizer assim, agora sim, Senhor, eu vou me voltar a Ti e vou Te obedecer. Não existe criatura que possa esconder de Deus, onde tudo fica nu e descoberto aos olhos dele. Nada se
esconde. Tudo fica nu e descoberto. As pessoas que tramam maldade contra o próximo, se tramaram maldade contra você no oculto, elas vão pagar. Tem um caso agora de um cara bem famoso, né, que, segundo diz, ele cometeu suicídio. Ele, no começo da sua vida, ele seguiu encardido, depois se converteu. Até aquilo ali, o Criador sabe o que aconteceu. Nada se esconde. Nada se esconde diante do Criador. E tudo vai ficar, tudo é nu e descoberto. E vai ser mostrado. O Criador não gosta das coisas encobertas. Ele vai mostrar. E a Ele devemos prestar contas. E a Ele devemos prestar contas. Não existe pecado encoberto. Se fizeram algo de errado contra você, vai ser dito, vai ser mostrado. O Criador não permite, porque Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele não permite que as coisas fiquem encobertas, como ele diz aqui, e devemos prestar conta. A Ele devemos prestar contas. Até das coisas ao qual precisamos, por exemplo, ou sofremos, devemos prestar conta a Ele. Como assim, prestar contas? O que é prestar contas? Quem trabalhou sabe. Aí você chegar diante do seu chefe ou de alguém e falar, ou então está dentro de casa, prestar contas sobre as coisas que você tem. Estou prestando conta do que eu fiz, do que eu tenho, do que está acontecendo. Estou prestando contas. Mesma coisa diante do Criador. Você vai prestar contas ao Criador de tudo que acontece. Está acontecendo coisa ruim? Presta conta a Ele. Só, Senhor, sai desse tabuleiro, deixa de ser peças de tabuleiro, e deixa de também ser jogador. Olha numa esfera, sobe para uma esfera maior, uma esfera almática ou espiritual, e conversa com o Pai Celestial. Senhor, estou prestando conta da minha vida. Eu estou te buscando, eu estou fazendo aquilo ao qual o Senhor me pede, mesmo muitas vezes sem entender, ainda na posição de apenas uma mera peça de peão, mas eu estou começando a entender que eu preciso estar aqui contigo. Estou prestando conta. Está acontecendo dessas coisas na minha vida, eu não estou entendendo o porquê. Aí o Criador, como vê tudo e sabe tudo, ele vai saber analisar se é coisa humana, se é coisa espiritual que está afetando a tua vida. Quando você presta contas, o que é prestar contas? É denunciar também. Tem esse termo de denunciar. Você denuncia o que está acontecendo na sua vida. Você fala para o Criador, Senhor, está acontecendo isso. E fala em uma prestação de contas, você tem que dizer tudo certinho, ponto por ponto, o que foi gasto e o que não foi. Você não apenas vai mostrar o que o outro fez com você, mas você vai mostrar o que você também fez consigo mesmo e com o outro. É uma prestação de contas, tipo uma prestação de contas do governo. Você tem que mostrar ponto por ponto de onde foi cada ação sua. Isso é uma prestação de contas. É o prestar contas a Ele. Porque quando você presta contas ao Criador, apesar que Ele já sabe tudo, você está sendo sincero com Ele. Quando você é sincero com Ele, Ele vai dizer assim, agora sim eu posso te ouvir. E vamos ver agora. Vamos colocar na palavra, vamos colocar em um termo, que fique um diálogo, né? Ele vai dizer assim, vamos ver agora o que podemos fazer no seu caso. Você prestou contas, então agora eu já analisei tudo, ele já tem a sentença, lógico, e vai dizer assim, vamos agora resolver isso. Essa palavra de hoje, ela é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. Essa palavra que é dita aqui no livro de Hebreus, ela é muito, muito forte. E é demais. O interessante dessa palavra também que diz lá no começo, eficaz. A palavra de Deus é viva, eficaz. Primeiro, ela é dividida em 3 partes, né? Ela é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer outra espada. A gente só falou até agora da parte da espada. Ela é eficaz. Como assim é eficaz? Ela funciona. Tudo que tem eficiência, por exemplo, pegar aqui um objeto, um óculos.
Se ele não tem eficácia, será só ele não vai servir. Coloquei aqui. Tá sendo eficaz? Joia, eu consigo enxergar. Não tá? Joga fora. Isso serve para tudo na nossa vida. Tudo. Se você ler um livro, por exemplo, que não é eficaz, não tem benefício, a não ser que seja um livro você já sabe que é um livro que não vai ter muita eficácia, não vai trazer um livro sei lá, ficção científica. Você vai ver que não vai trazer muita eficácia na sua vida para uso prático, na nossa vida. Não vamos poder aproveitar muita coisa dele. Mas quando você pega um livro, uma receita de bolo, um livro de medicina natural. Vamos pegar uma receita de bolo, de receitas, um livro de receitas. Se aquele livro não é eficaz, se você faz as receitas e ela não dá certo, porque existe muito isso, vale lembrar. Tem muito desses livros que não dá certo, realmente. De medicina natural do mesmo jeito. Você faz você usa todas as poções, a quantidade, tudo certinho, e quando no final de tudo não dá certo, não tem eficácia nenhuma. Um medicamento que não tem eficácia nenhuma, ele é lixo. Qualquer leitura, qualquer palavra, se não tiver eficácia na sua vida, ela é lixo. Mas ela aqui, ó, como o Senhor diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela está tendo eficiência. Então as promessas dele têm eficiência na nossa vida. Como ela tem, por que ela tem uma eficiência? Porque ela é eficaz? Porque ela também é viva. Pegou de trás para frente. Penetrante, pegou o ato de ser penetrante, até onde ela chega. Pegamos a parte da eficiência dela e agora mostrando que ela é viva. Esse livro aqui, as últimas cartas, tem cerca de 2000 anos. Algumas foram escritas ou então foram entregues, apareceram 80, algumas foram escritas, na verdade, 80 anos, 50 anos depois da morte de Cristo. Mas aqui, ó, as mais antigas, no tempo de Salomão, 3.000, né? No tempo de Moisés, 3.000 anos. Né? O que acontece? Tem muita coisa aqui que se encaixa com perfeição aos dias de hoje. Com perfeição aos dias de hoje. Ou seja, ela é viva. Ela tem por si só como fosse ela tem uma energia. Ela é vida. Eu acho que está claro, não tem nem como explicar mais que isso. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a junção entre alma e espírito. Porém, ela, para ser viva, precisa ser cultivada, precisamos nos alimentar dela. Vou pegar página por página e mastigar? Não. Ela se alimenta quando se lê, entra pelos nossos olhos e chega à nossa alma. E alimenta a nossa alma. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela realmente se cumpre. Ela é penetrante, porque ela vai lá no ponto certo. E nada nem ninguém se esconde do nosso Deus. E vamos ter que prestar contas. E a melhor coisa que temos que fazer é prestar contas nesse mundo, diante dele, em todas as nossas situações. Por mais que estejamos no sofrimento, por mais que estejamos na alegria, prestar contas a ele. É mostrar tudo o que temos, quem somos para ele. Ele sabe, mas ele quer a nossa franqueza, ele quer a nossa sinceridade diante dele. Ok? É isso que eu posso aqui compartilhar com vocês no dia de hoje. É isso que o Criador me pede. Agradeço a companhia de quem está aqui comigo. E ficamos para a próxima. Até a próxima live. Até o próximo alimento espiritual do dia. Porque Deus quer e eu quero. Shalom. Até a próxima. E um excelente dia para todos nós.